Seja bem-vindo à Quarta-feira Brasileira, o nosso mais novo quadro aqui do canal, onde a gente vai abordar alguns dos grandes clássicos do cinema brasileiro, porque o nosso cinema merece sim ser enaltecido. Isso aqui é Brasil, gente. Tem que respeitar. E também vamos falar sobre alguns filmes e séries mais atuais, mais recentes, para vocês ficarem por dentro de tudo e a gente enaltecer o que o nosso Brasilzão tem aí de uma das melhores coisas pra gente. Então hoje a gente vai começar com uma minissérie que é do ano de 2025. Fala Bozoca, eu sou o Erison, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se para você aproveitar todas as novidades que a gente sempre tem por aqui. Imagine viver em um país em que, diante de uma epidemia mortal, o Estado simplesmente resolve virar as costas. Em que sobreviver depende não apenas da medicina, mas da coragem, da solidariedade e muitas vezes dos atos considerados ilegais. Esse é o cenário que se passa na minissérie Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente, da HBO Max. Uma obra que mistura denúncia, memória e emoção para revisar um dos capítulos mais sombrios e ao mesmo tempo mais potentes de uma história recente. Hoje a gente vai mergulhar nessa produção brasileira que nasce como uma das mais importantes do ano para a gente entender o contexto histórico, conhecer os seus personagens, discutir alguns pontos fortes, críticas e por que essa série ela é tão necessária, principalmente no Brasil nos dias de hoje. Antes de a gente mergulhar na história sobre o que trata a série, a gente precisa voltar um pouco aí no contexto histórico. Para entender a força da série, a gente precisa voltar nos anos de 1980. Nessa época, acontecia o início de uma epidemia do HIV, da AIDS, e o vírus ele chegava ao Brasil cercado de pânico, preconceito e principalmente o silêncio do Estado. A comunidade LGBTQIA+, ela era principalmente a mais atingida e por isso mesmo também era a mais estigmatizada. Muitas pessoas elas recebiam um diagnóstico como se esse diagnóstico ele fosse uma sentença de morte e o Estado ele demorava muito para responder a essas pessoas. Tratamentos eram quase inexistentes por aqui no Brasil e um dos poucos medicamentos que davam uma certa esperança a essas pessoas eram o AZT, que era extremamente caro e tinha um acesso totalmente restrito. Nesse vazio de políticas públicas, as pessoas elas tiveram que se organizar por conta própria, se unir, lutar para que elas conseguissem aí sobreviver. E é justamente nesse terreno de abandono e de resistência que nasce a história de Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente. Mas afinal de contas, sobre o que trata essa série, o que acontece? A minissérie acompanha Nando, que é o nosso personagem principal, que ele é interpretado de uma forma bem visceral pelo Johnny Massaro. Ele é um jovem comissário de bordo que descobre ser soro positivo em meio ao caos de toda uma pandemia. Mas Nando ele não aceita essa positividade. Ele passa a contrabandear doses de AZT em suas viagens internacionais, levando para o Brasil uma chance de vida que o governo ele não oferecia. O enredo mostra pra gente não apenas uma luta dele, mas também de como essa rede clandestina e de sobrevivência ela se constrói entre amigos, amores, médicos, ativistas e pessoas comuns que decidiram enfrentar o risco para ajudar e demonstrar esse amor aos outros. Ao longo de 5 episódios intensos, a narrativa equilibra pra gente momentos de intimidade e delicadeza, com algumas cenas duras de preconceito, morte e descaso. É uma história sobre uma epidemia, sim, mas acima de tudo é uma história sobre afeto, coragem e principalmente resistência. Um dos pontos fortes da série é sem sombra de dúvidas o seu elenco, que traz aí pra gente um espetáculo à parte, que conta, como eu já falei pra vocês, com Johnny Massaro, que entrega pra gente uma das melhores atuações de sua carreira. A gente também tem a Bruna Linsmeyer, o Ícaro Silva, a Emília Guedes e o Júlio Machado, que completam um time de peso que dá vida a personagens cheios de camadas pra gente. O roteiro é assinado por Patrícia Corso e Leonardo Moreira, e a direção é de Marcelo Gomes e Carol Minen. Nomes que já têm currículo muito forte aí em trabalhos no cinema e na TV. A produção é da HBO Max e tem uma parceria aí com a Morena Filmes.
E a série, ela investe em uma estética que recria muito bem e com grande riqueza e força os anos 80, com figurinos, cenários, objetos de época e a textura da fotografia, que nos transporta para aquela década de uma forma quase palpável. Agora vamos falar sobre os pontos fortes dessa produção. Aqui talvez esteja aí o maior triunfo da série. Ela não trata os seus personagens como vítimas passivas, mas como pessoas reais, complexas, que amam, que brigam, que sonham e que se organizam. É uma obra de denúncia, mas também de afeto. A direção ela aposta em uma narrativa intimista, quase documental, que faz que o espectador sinta a urgência e o peso de cada uma das escolhas. Os diálogos eles são carregados de verdade, que emociona sem precisar apelar para nenhum tipo de exagero. Visualmente, a série ela é cheia de um certo evocar do período histórico com fidelidade. Os enquadramentos e a fotografia lembram muito o cinema e os arquivos, reforçando a ideia de que nós estamos diante de um registro de uma memória coletiva. É claro que nenhuma produção ela é perfeita. Alguns críticos aí apontaram que a série às vezes ela peca pelo seu ritmo mais lento, repetindo algumas situações para reforçar de certa forma a gravidade da epidemia. Também algumas pessoas acham que os arcos secundários eles deveriam ter algumas relações amorosas que poderiam ter sido um pouco mais exploradas. Mas nesses pontos, eles são bem pequenos, não afetam tanto a narrativa e a produção, e é diante dessa narrativa principal que a gente precisa se apegar. No fim, existe um impacto emocional e político que supera aí qualquer tropeço que a série ela possa ter. O mais impressionante é como Máscaras de Oxigênio Não Cairão dialoga aí com todo o nosso presente. 40 anos depois, o estigma de pessoas que vivem com HIV, infelizmente, ainda existe. E a série, ela nos lembra da importância da informação, do acesso universal à saúde e, principalmente, da empatia. Ela não é apenas um entretenimento, é mais um instrumento de memória e de reflexão. É uma produção que fala sobre o passado para nos alertar sobre o nosso presente e talvez para nos preparar para o nosso futuro. Em resumo, Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente é uma minissérie que vai muito além da ficção. Ela emociona, ela incomoda, ela denuncia e, principalmente, ela preserva a memória de uma geração que lutou com tudo para sobreviver. Vale cada minuto da sua atenção. E eu quero saber de você. Você já assistiu a série? O que mais chamou a sua atenção nessa história? Ou se você não viu ainda, eu espero que você vá ver. E eu quero saber, dentre todas as informações, o que te deixou aí mais curioso para conhecer. E não esquece, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Não esquece de me seguir nas minhas redes para você poder me acompanhar lá, ver tudo que eu preparo. Já ativa o sininho aqui para você ficar por dentro de tudo que acontece nesse canal. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Se você tem alguma indicação de outro filme ou alguma série brasileira que você quer ver aqui na nossa Quarta-feira Brasileira, deixa aqui nos comentários. É isso, muito obrigado, até um próximo vídeo. Tchau, tchau!